E aí galera, muito bom dia, tudo bem com vocês nessa nova semana de janeiro? Tava aqui vendo, folheando um livro, lendo um livro que eu peguei lá no PES Summit, o SQL Pro SQL Server on Linux, que o Bob Ward escreveu, muito bacana, muito interessante. Ele coloca de uma maneira bem didática, apesar das sessões dele serem de brain melting, né, de derreter o cérebro, ele coloca de uma maneira bem didática as informações aqui, bem legal, bem bacana. Tem informações também sobre. Tem informações aí também sobre features de alta disponibilidade no SQL Server no Linux também, tá? Então, para quem acha que isso não funciona no Linux, é baboseira, funciona. Tem Availability Groups, até Logshipping funcionaria, tá bom? Não, nunca testei Logshipping, porque é uma solução mais antiga já, né? Mas funciona, não tem por que não funcionar. Tá? Falando em alta disponibilidade ainda, depois eu vou acabar fazendo um vídeo sobre alguns livros de SQL Server especificamente, recomendados. Falando sobre alta disponibilidade, a gente tem um material em português muito bom, fantástico, tá? Sobre FCI, espero que vocês consigam ver. Vou deixar o link na descrição do vídeo, tá? Sobre FCI, escrito pelos nossos amigos, o Newton e o Marcelo, tá? Material em português, de altíssima qualidade, sobre alta disponibilidade no SQL Server, tá? Assim, né, isso aqui, você quer saber sobre alta disponibilidade no SQL Server e quer um material bom em português? Compra. Não, mas compra. Não discute. Isso aqui é um material de altíssima qualidade, tá? Não é porque são meus amigos, é porque é um material realmente muito bacana, muito interessante. Procurem também. Vou deixar na descrição também aqui desse vídeo. Procurem também o blog do Edivaldo Castro. Ele escreve muitas coisas também, não é porque é meu amigo não, mas ele escreve muitas coisas bem interessantes, bem bacanas e muito bem explicadas sobre alta disponibilidade e outros temas do SQL Server também. Ok, galera? Muito bom. Então, sem muitas delongas, vamos voltar aqui para as nossas opções de alta disponibilidade no SQL Server no Linux. Essa aqui seria a aula 1. Semana passada a gente subiu a aula 0, né, no YouTube. Agora nessa playlist estamos na aula 1, onde eu vou mostrar um apanhado geral sobre as opções que o SQL Server nos fornece para garantir alta disponibilidade e recuperação de desastres no SQL Server. Beleza? Isso aqui a gente já tinha meio que visto na semana passada, tá? O que a gente falou aqui é que qualquer solução que seja ou que queira que seja de alta disponibilidade ou recuperação de desastres vai funcionar no nível mais global, nível de base de dados ou nível da instância. Não vamos considerar replicação como uma solução de alta disponibilidade e recuperação de desastres. Por quê, Marcelo? Porque a replicação trabalha no nível do objeto do banco de dados. A replicação trabalha no nível da tabela do banco de dados, tá? Você pode ter uma série de problemas. Sim, você pode criar procedures que ficam monitorando lá se uma tabela nova é criada, aí ela é inserida dentro da replicação que você tem, enfim, isso pode funcionar. Mas a replicação como uma solução de alta disponibilidade vai te dar um trabalho absurdo. É muito mais simples, muito mais fácil, muito mais confiável você usar uma das soluções que a Microsoft já te fornece de antemão no SQL Server, ok? Temos o Log Shipping, o Database Mirroring, o Always On Failover Cluster Instances e o Availability Groups. Famoso Availability Groups, ok? Bom, aí você tem algumas opções, né? Um panorama geral, a gente já viu esse slide na semana passada, né? O que eu queria chamar a atenção aqui, daqui a pouco eu vou passar sobre cada um deles, mas o que eu queria chamar a atenção aqui, tô virando aqui pra escrever um pouco, tá? É isso aqui, tá? Nota que eu já ouvi muita gente falando que tem o cluster, tem o log shipping, tem o mirroring,
suave, não preciso de backup. Mentira. Besteira, besteira e besteira. Você precisa de backup mesmo tendo todas as soluções possíveis de alta disponibilidade, recuperação, tudo. Tudo tudo é um complemento. Você precisa de backup. Uma política bem testada, uma política bem criada de backup não é excluída por uma solução de alta disponibilidade. Até se você tem replicação no nível de storage, no nível de bloco de storage, você precisa de backup e você precisa testar os restores desse backup. Qual que é a maneira da Microsoft te garantir que os seus backups estejam funcionando? O que eles recomendam? Teste seus backups. Faça testes regulares com seus backups. Não deixe de fazer backup. Não deixe de criar uma política ou uma rotina de backup. Não faça isso. Backup é a ferramenta mais importante para o DBA, para garantir o emprego do DBA e para garantir que a empresa continue. É caso clássico. Caso clássico. Caso clássico. A gente tinha empresas em uma das torres gêmeas. Eu odeio voltar nesse assunto ou usar isso como exemplo, porque foi uma tragédia. Mas tinham empresas em uma torre e a redundância da empresa estava na outra torre. E não tinha backup para fora, não tinha backup sendo armazenado ou guardado em off-site, né, em outros lugares. Empresas faliram por causa disso. Porque quem ia adivinhar que uma torre ia cair, a outra torre ia cair na sequência? Ninguém nunca pensou nisso, que isso fosse acontecer, mas aconteceu, certo? Então, tomem muito cuidado. Backup é importantíssimo e fundamental. Não há discussão sobre isso, ok? Beleza. Adiante. Então, em cima disso, a gente tem a nossa primeira solução, digamos assim, né? Digamos assim, alta disponibilidade ou uma possível recuperação com uma possível recuperação de desastres. Em que o log shipping consiste? A gente tem o nosso servidor, vou vir para cá um pouquinho. A gente tem o nosso servidor primário, onde a gente automatiza backups. A gente automatiza backups de log. Manja, a gente tinha quais eram os tipos principais de backup? Vocês lembram disso, né? A gente tinha backup. Nossa, que letra bonita, né? A gente tinha backup full. A gente tinha backup diff. E a gente tinha backup de log. Vocês lembram disso, né? Se vocês não lembram disso, no meu canal tem um vídeo explicando um pouco mais sobre backups. Então, assim, em que consiste o log shipping? A gente vai pegar esse tipo de backup aqui, ó, Marcelo. A gente vai pegar esse tipo de backup aqui, backup de log, e vai tirar ele do primário, certo? Do meu servidor primário, vai jogar ele num share, um share simples de Windows, um compartilhamento numa pasta num servidor qualquer, certo? Via de regra a gente coloca isso no servidor secundário, via de regra, mas não é obrigatório, não existe obrigação. Já vi isso sendo colocado no servidor primário também, sem grandes traumas. Muito bom. Uma vez que esse backup é feito aqui, via job, certo? Marcelo, SQL Server Agent tem que estar no ar? Sim, isso é feito via job. Muito bom. O servidor secundário tem, para cada banco de dados, isso é uma solução que trabalha no nível de banco de dados, certo? Para cada banco de dados que você tem o log shipping configurado, você tem 3 jobs. No servidor primário você tem o job de backup, e no servidor secundário você tem o job de cópia e o job de restore, certo? O que acontece? No servidor secundário, uma vez que esse backup é feito, ou que, na verdade, entra o schedule, né, entra o agendamento do job, esse servidor aqui vai fazer a cópia desse backup share pro disco local de arquivos de backup. Uma vez que essa cópia é feita, vai entrar o schedule do outro job, do job de restore, e vai executar o restore aqui em cima dessa base de dados. Quais são os possíveis modos que eu posso deixar o banco de dados secundário? Posso deixar ele em
standby ou read only, certo? Posso também deixar ele em restoring, que seria um code, digamos assim, um code standby. Olha só. Por que a gente fala que isso aqui é code, isso aqui não é hot? Porque isso sempre está atrasado. Mesmo que você coloque o agendamento, que você ajuste o agendamento de backup, restore, para 1 minuto, você está atrasado em 1 minuto, concorda? Você sempre está atrasado em relação ao primário. Sempre. E não tem nenhum tipo de controle entre o primário e o secundário. A transação aqui no primário vai verificar a transação no secundário, recebeu, deu ok aqui no secundário e voltou pro... Não. Não tem isso, certo? É backup, cópia e restore. Backup, cópia e restore. É assim que funciona desde sempre. Se não me falha a memória, isso nasceu com os wizards bonitinhos no SQL Server 2000. Eu não me recordo agora se no SQL Server 7.0 isso existia. Então assim, isso é uma solução relativamente antiga e que funciona bem. Só que eu tenho algumas ressalvas sobre essa solução. Por que, Marcelo? Por que você não gosta, ou por que você meio que evita essa solução? Primeiro, posso falar sobre as vantagens e as desvantagens, né? Vamos lá, então. Falando sobre as vantagens dessa solução, né? Vamos falar sobre coisa boa antes, né? TechPix. Olha só. Vantagens, certo? O que eu tenho como uma vantagem óbvia? Isso aqui é uma vantagem óbvia. Posso deixar minha base secundária como read-only. Ou seja, eu posso pegar minhas queries de relatório e apontar para minha base secundária. Maravilha isso. Isso é uma facilidade enorme. Claro que quando o SQL Server vai fazer o restore nessa base, eu vou precisar, obviamente, fazer o quê? Adivinha? Adivinha? Capotar todo mundo, derrubar todo mundo que está no secundário, porque o SQL Server precisa de um lock exclusivo na base para poder restaurar a base, certo? Isso faz sentido. Então, isso te limita mais... Já estou falando de uma desvantagem, né? Isso limita mais ainda, isso acaba limitando mais ainda a sua opção, a sua flexibilidade de read-only. Assim, se suas queries de leitura são rápidas, ok, isso funciona. Se seus usuários não são chatos, que normalmente é meio difícil, ok, isso também funciona. Se você precisa de uma recuperação de, sei lá, se você pode perder 15 minutos de trabalho, ok, isso também te ajuda. Mas se você precisa ler os dados em quase real time e não acessar o primário, essa solução não é tão boa, não funciona muito bem. Ok? Muito bom. Uma outra desvantagem. Lembra que quando eu tiro um backup de log, quando eu vou tirar um backup de log, o que vai acontecer? O SQL Server vai pegar do meu primário um LSN, né, o Log Sequence Number, vocês lembram disso, né? Vai pegar as transações que estão dentro daquele Log Sequence Number, vai pegar toda a porção inativa do log, vai pegar o Log Sequence Number inicial, vai chegar no Log Sequence Number final, vai pegar esse trecho, né? Vai tentar desenhar aqui. Você tem um log aqui, certo? Um monte de transações, um monte de LSN. Ele vai simplesmente pegar uma parte aqui, a parte que está inativa, digamos assim, certo? Ele vai pegar esse bloco aqui todo, ok? E vai levar para lá, pro outro, e vai levar pro outro, e vai restaurar isso no outro banco de dados, no secundário. Maravilha. Legal. Isso tem que ser feito pelo agent. Isso tem que ser feito pelo job do log shipping, que está aqui, certo? O que acontece quando vem um abençoado e tira um backup de log deste cara aqui, do primário, sem colocar o tal do copy only? Ele vai levar a porção inativa do log pra fita, sei lá, ou pro disco, para algum lugar que não seja o secundário. Você acabou de fazer um buraco na tua cadeia de log. Por que um buraco?
Porque o job vai passar lá, o job de backup vai passar lá depois de novo no primário, vai fazer o backup de outras porções do log, vamos tentar restaurar no secundário, não vamos conseguir, porque existe um buraco. Alguém fez um backup e deixou um buraco no log. O que eu não gosto, ou o que eu acho desvantajoso no log shipping, é muito error prone. É muito fácil de alguém de muitas pessoas, quando muitas pessoas estão administrando, é muito fácil de alguém ir lá e quebrar essa sequência de log. Aí você tem que ir lá tirar um diferencial e jogar um restore no recovery no secundário, enfim. Aí o DBA vai ter que fazer alguma coisa para ressincronizar esse log shipping, tá? Essa é a desvantagem, o que eu considero uma desvantagem dessa solução. Mas é erro humano, certo? Não é um erro de erro humano ou erro de planejamento. Isso não é um erro da tecnologia. A tecnologia em si funciona, certo? Bastava que o cara bastasse o cara tirar um bendito de um backup com copy only, né? Mas não é sempre que funciona. Tá, aí é uma outra ilustração do log shipping mostrando que você pode ter um primário e você pode ter alguns secundários, tá? Não existe necessariamente uma restrição. Óbvio, né? Lembra que ele funciona no conceito, ele funciona basicamente no conceito de automatizar backups de log. Então ele vai funcionar em modelos de recuperação full e modelos booklogged, ok? Ele não vai funcionar em modelos simples, modelos em simple model. Suave? Vale. Olha só. SQL Server 2005, Microsoft falou, bom, log shipping existe, mas é um code, digamos assim. Uma coisa que eu esqueci de falar, sim, você pode ter um banco de dados monitor aí. Mas é opcional, não é obrigatório isso, tá? Eu normalmente coloco rotinas de monitoração para verificar os jobs. É simples assim. Se falha o job, já me alerta e eu já vou lá fazer o que tem que fazer. Ok? Mirroring, ou espelhamento, bases de dados em espelho, né? A Microsoft desenvolveu isso no SQL, lançou essa feature junto com o SQL Server 2005, com o seguinte intuito, né? Fazer um digamos assim, um hot spare, fazer um hot standby, não um cold standby. Por quê? Eu tenho algumas maneiras de funcionamento, ou digamos assim, algumas maneiras de configurar o meu database mirroring, o espelhamento, certo? Eu posso... 3, para ser mais preciso, né? Eu posso deixar ele em modo assíncrono. A gente pode chamar também de alta performance, isso, certo? Modo assíncrono. Posso deixar ele de modo síncrono. Só que modo síncrono vai deixar ou vai permitir que eu tenha mais 2 submodos, digamos assim. Olha só. Failover out, ou automático. E failover manual, certo? O que isso quer dizer? Banco de dados DB1 é o principal dessa instância, certo? Dados estão vindo para cá e nessa instância o DB_1 é um espelho do DB_1 da instância 1 lá. Certo? Tranquilo. Isso pode funcionar em modo assíncrono ou modo síncrono. Modo assíncrono. Transação começou aqui. Legal. Aí, em algum momento, o SQL Server vai mandar essa transação para lá. Eu tenho garantia de preservação de dados na segunda instância? Não. Se você está em modo assíncrono, você corre o risco de perder dados na segunda instância. Ok? Você corre esse risco. A Microsoft, o SQL Server, não garante que seus dados sempre vão estar lá até a última transação possível. Muito bom. Voltamos para o modo agora síncrono. Tanto faz o failover, mas estamos no modo síncrono, certo? Comecei a transação 1 aqui.
Begintran, por exemplo, e o usuário vai lá, pá, faz o update, delete, insert, pá, DML e tal. Commit. Digitou o commit, bateu o F5 lá no Management Studio. Legal. Essa transação vai ser levada para cá. Esta transação vai ser antes commitada aqui. Depois, essa transação vai voltar para a instância de origem. Uma instância vai conversar com a outra e vai falar assim: essa instância está commitada no segundo. Beleza, no espelho, né? Beleza, meus caros. Joga o commit para o usuário. Foi dado o commit na DB1, que é a principal, que é o banco de dados principal, e o usuário recebeu, ok, acknowledge. Fechou. A transação está efetiva e concluída. Neste momento, é garantido que você não vai perder dados, certo? Nesse momento, a Microsoft garante que ela vai entregar esses dados, estão já do outro lado. Vantagens e desvantagens dos dois modos, né? Síncrono, por razões óbvias, vai exigir muito mais da sua rede, vai exigir muito mais do throughput de banda que você tem. Modo assíncrono, não necessariamente, porque não existe nenhuma garantia de que os dados estejam do outro lado no momento do commit, então é on demand, certo? Qual que eu gosto, qual que é a recomendação do Marcelo? Normalmente, quando se está falando de um data center, de um mesmo data center, mesmo prédio, às vezes até mesmo andar, muitas vezes até mesmo andar, beleza você trabalhar no síncrono. O problema é que o teu fluxo de dados no primário vai ser tão rápido quanto a capacidade que você tem aqui. Você está naturalmente criando um gargalo no teu primário usando o teu secundário. Então o teu secundário nunca jamais pode ser mais devagar que o teu primário. Temos um cliente que tem algo parecido, que tem 5 CPUs no primeiro e 3 CPUs no segundo. Me perguntam constantemente por que está com problema. Canso de mostrar que capacidades diferentes vão exigir mais capacidades diferentes, vão deixar o primário tão lerdo, tão devagar quanto o secundário. Não tem milagre nisso, né? Não tem mistério nisso. Very well. Muito bem. Isso no modo assíncrono, de novo, não acontece. E, Marcelo, sobre o failover automático e manual, qual a diferença? Para você ter o failover automático, deixa eu ver no outro slide aqui, acho que eu tenho... Para você ter failover automático, você precisa de alguém observando ou olhando a conexão, certo? Tá no ar, primário. Tá no ar, primário. Tá no ar, primário. Beleza, enquanto tá no ar, tá funcionando. Tá no ar, primário. Não tô. Ixi, caiu. Vira a conexão pro secundário. Chaveia o espelhamento, certo? A partir de agora, esse cara passa a ser primário e esse cara passa a ser secundário quando ele voltar para dentro do mirroring. Ok? Marcelo, desvantagens do mirroring. Primeira desvantagem, você não consegue abrir... Lembra disso aqui? Opa! Coisa doida. Lembra disso aqui? Você não consegue abrir isso aqui para read only. Essa é a primeira desvantagem. Você consegue se você criar aqui um outro snapshot e aí você lê desse snapshot. Só que o teu snapshot vai ser um ponto no tempo, certo? Então se você fez o snapshot às 10 horas da manhã e você está fazendo select às 11, você tá lendo dados às 10 horas da manhã. Você tem que ficar criando snapshot e fazendo select toda hora. É um porre isso. Não tem necessidade, certo? Então, assim, a Microsoft desenvolveu depois disso, lá para a versão 2012, na versão 2012 desenvolveu o Availability Groups, que exatamente, não corrige, mas melhora exatamente esse gap que existe aí. Eu tenho capacidade aqui, mas minha capacidade aqui tá parada, certo? Vocês concordam? Eu tenho uma capacidade lá computacional, mas tá lá. Tá esperando
tá esperando a desgraça acontecer para ser útil, certo? Não tá sendo útil, efetivamente. Enquanto o meu DB1 na instância 1 tá funcionando, beleza. Não tem o que... Não tem uso para DB2, para DB1 na instância 2. O que sim a gente pode fazer é essa troca aqui, ó. Um vai para um lado, outro vai para o outro, mas mesmo assim é uma perda computacional. Porque os dois servidores meio que tem que ser planejados para aguentar a carga caso um caia. Certo? Tem esse porém também. Muito bom. Ah! Failover automático no caso do Database Mirroring. Você obrigatoriamente precisa ter um witness, que é a testemunha. Se você não tiver o witness, você pode ter o failover, o modo síncrono com failover manual, tá? Marcelo, você recomenda hoje usar o mirroring? Não, em versões mais novas eu usaria em versões bem mais novas eu usaria o tipo, 2016 para cima, eu usaria o Availability Groups. Marcelo, tem standard. Beleza. 2016 com Service Pack 1, você consegue usar Availability Groups. Ele vai exigir que você, na camada de Windows, tenha um cluster. Certo? Ele vai exigir isso de você. No 2016. Mas, porque o cluster tem que fazer esse... O cluster faz esse papel no Availability Groups. Certo? Daqui a pouco a gente fala sobre ele. Tá? Mas assim... O mirroring já foi marcado como deprecated, tá? E nas versões mais novas ainda, 2017 e 2018, não é obrigatório usar o cluster em si. Não é obrigatório usar o Windows Cluster em si. Você pode colocar ele como none, se for o caso, tá? Tem suas desvantagens isso também. Mas a gente chega lá. Ok? A outra limitação do mirror é essa. Qual? Cria um outro espelho desse cara aqui. Não dá. Você não consegue criar dois espelhos, por exemplo, na mesma base, tá? Isso é uma falta de flexibilidade gigantesca, na minha humilde opinião. Ok? Mas ele ajudou muito... Perdão. Mas ele ajudou muito... Ele ajudou muito a gente nas épocas do SQL Server 2005, do SQL Server 2008. Tá? Quando a gente não tinha cluster, por exemplo, a gente queria levar os dados para um data center mais distante. Enfim, cada tecnologia tem a sua época. Hoje em dia eu não usaria mais o mirroring, eu usaria o Availability Groups, mas, enfim, cada um. Ela tá marcada como deprecated, uma hora vai deixar de ser suportada, mas se você quiser usar, use. Não há grandes problemas. Cada um faz o que quer. Ok. Always On. Muita gente fala pra mim, Marcelo, você instalou o Always On? Marcelo, você manja de Always On? Marcelo, sabe o que é Always On? Always On nada mais é simplesmente do que uma troca de nome ou uma jogada, digamos assim, né? Uma jogada de marketing da Microsoft para uma nomenclatura do time de marketing da Microsoft para determinar o que é feature ou o que é recurso de alta disponibilidade e recuperação de desastres. A gente tem duas features principais dentro do conjunto Always On, certo? A gente tem o FCI, Failover Cluster Instance, e a gente tem também o Availability Groups, certo? Que são duas coisas diferentes. O FCI Failover Cluster Instance a gente já conhece, é o clustering do SQL Server. Aquele Grandpa Cluster lá, o cluster antigo pra caramba, desde o SQL Server 7.0, 2000, é a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa, o nome mudou um pouco, ficou um pouco mais bonito o nome, né? Claro que recursos mudaram também desde o SQL Server 2012. Enfim, isso aqui é mais uma jogada de marketing da Microsoft do que outra coisa. Se vocês ouvirem alguém falando, você conhece Always On, não sei o que lá, você pergunta qual feature, qual das duas features, né? Bom, a ideia é melhorar, integrar, ser uma solução mais flexível e mais eficiente. A gente vai entender todos esses itens aqui daqui a pouquinho. Isso
é um desenho básico, né? Tem alguns desenhos básicos que eu coloquei, algumas gravuras em cima dessas soluções, né? Aqui vamos começar com a FCI, que é o Failover Cluster Instance. Caso clássico, certo? A gente tem dois nós, ou dois servidores, se você quiser chamar assim, tanto faz. E aí a gente tem, em cima desses caras, a gente tem um SQL aqui e outro SQL aqui. SQL Server. Binários, certo? A gente tem também um storage que se diz compartilhado. Porém, quando eu falo storage compartilhado, eu falo que os discos desse storage estão apresentados para os dois nós. Mas só um dos nós tem posse desses discos por vez. O que eu quero dizer com isso? Enquanto o nó 1 está com o SQL Server e com os discos ativos, o nó 2 é passivo. O nó 2 não pode ter esses discos com ownership, digamos assim, não pode ter posse. Isso muda um pouco com o CSV, mas isso é papo para outro vídeo, tá? O clássico funciona dessa forma, beleza? A gente tem discos compartilhados entre os dois, apresentados para os dois, mas só um dos nós funciona por vez naqueles discos, ok? Meus bancos de dados estão onde? Aqui. Teus BDs estão efetivamente aqui. O que os servidores estão fazendo é fornecer poder computacional, fornecer os processos, fornecer os binários do SQL Server, certo? O que acontece com o sistema, de uma maneira geral, com o cluster, se esse cara aqui cai. Tiazinha tá lá limpando o data center com a vassoura, vai lá e buf, esbarra a vassoura na tomada, cai esse servidor aqui. Em questão de segundos, literalmente segundos, tá? Este servidor aqui vai perceber, né? O cluster em si, o Windows, vai perceber que bom, um servidor caiu. Esse cara aqui era o passivo, o nó 2 era o passivo. E o servidor 1 caiu. Ih, caiu. Beleza. Toma posse dos discos no storage. Tomou posse dos discos aqui. Sobe o SQL Server aqui. Beleza. Agora esse cara passa a ser ativo. Ok? É uma solução de alta disponibilidade e recuperação de desastres bem rápida. Bem cara também. Por que cara? Porque você tem outro servidor aqui sitting idle, né? Você tem outro servidor aqui parado, simplesmente, certo? Aí, por que que eu falo que esse servidor está parado, a capacidade ociosa ou parada, enfim? Porque ele tá é a mesma coisa lá do Mirroring. Ele tá aqui parado esperando a desgraça acontecer, que é o nó 1 cair e vice-versa. Se o nó 2 está ativo, é o nó 1 parado esperando a desgraça acontecer, que é o nó 2 cair. A gente pode meio que otimizar isso colocando beleza? Tenho duas instâncias, aí tem alguns discos para cá, alguns discos para cá. Maravilha! Só que você tem que garantir que você tem poder computacional. Isso acontece muito, tá? Isso acontece muito. Clusters mal planejados. Como assim, Marcelo? Clusters mal planejados? Acontece o seguinte. Instância 1 caiu. Beleza. Instância 2 vai assumir, passa a assumir isso aqui, certo? Certo? Acho que faz sentido. Beleza. E não planejei memória. Por exemplo, isso é clássico. Isso é um erro clássico, crasso e clássico, né? Não planejei memória. Subiu buf, caiu também. Porque não tinha espaço de memória suficiente no nó 2 para aguentar as duas instâncias ao mesmo tempo. Você precisa planejar o teu hardware para isso. Ou seja, você pode colocar instância 1 e instância 2, você vai ter capacidade parada, você vai ter capacidade ociosa. Não tem como fugir disso. Nessa solução não tem como fugir de capacidade ociosa, certo? Você vai ter que superdimensionar um pouco o seu hardware, porque você precisa que todos aguentem, dependendo da sua estratégia, da sua arquitetura, você precisa que um nó aguente
a pancada das duas instâncias, certo? 2, 3, enfim, quantas instâncias você quiser. Isso independe, isso varia muito. Ok? Então, assim, é capacidade ociosa também. Vantagens do Failover Cluster Instance. Ele é rápido, ele é relativamente rápido e ele trabalha no nível da instância, certo? Como ele trabalha no nível da instância, quando cai o nó 1, a instância inteira sobe no nó 2. Então você não precisa se preocupar com bancos de dados específicos ou grupos de banco de dados. Não, caiu a instância de um lado, vai subir no outro. Pronto, acabou, tá? E outra vantagem é, bem ou mal, custo. Custo era ou é relativamente alto porque você tem que ter 2 servidores ou mais servidores. Você tem que ter mais do que um servidor. Isso é um problema, digamos assim, de custo. E você só que você tem só discos apresentados entre os dois. Você tem só discos compartilhados, certo? Quando você tem discos compartilhados, o teu banco de dados está em um lugar só, que é esse shared storage, certo? Ora ele está de um lado, ora ele está do outro. Marcelo, esse shared storage aí não é um ponto único de falha? É um ponto único de falha. Só que eu estou entendendo que isso é um storage, certo? Se isso é um storage, isso tem discos em RAID, tá? A gente fala mais pra frente sobre RAID. Se vocês quiserem já ir pesquisando, mas a gente fala mais pra frente sobre RAID, tá? Eu tô entendendo que não são discos soltos, largados dentro desse storage. São discos em RAID. São discos com redundância. Caso um disco falhe, alguém vai ser alertado e alguém vai lá colocar um spare. Colocar um spare não, alguém vai lá trocar. E mesmo que um disco falhe de um grupo de RAID, o sistema continua. Ele alerta, mas o sistema continua funcionando. Certo? Então, é um ponto único de falha no sentido de ser um único storage, mas hoje em dia você tem redundância de storage também. Isso existe. É caro, mas isso existe. Tá? Marcelo, e se a controladora falhar? Sim, por isso que a gente planeja. Por isso que a gente desenha a arquitetura direitinho antes de simplesmente sair implementando. Tá? Já entrei em várias brigas por causa disso. Por causa dessas porcaria aqui. Ok? Aqui uma outra demonstração. Você tem que ter, em cima desse cluster SQL Server, você tem que ter o Windows Cluster, tá? O SQL Server, nesse caso, do FCI, o SQL Server Cluster vai funcionar em cima do Windows Cluster, tá? Quem detecta falha é o componente de cluster do Windows, a feature de cluster do Windows, ok? Preciso de Windows o quê, Marcelo? Windows Standard. O Windows Standard tem a feature de cluster, ok? E SQL Server aqui, funciona qual? O Standard, se não me falha a memória, 2016 Service Pack 1, se não me falha a memória, tá? Funciona um cluster de 2 nós. E o Enterprise funciona whatever, ok? Se não me falha a memória. Isso aqui é um desenho que eu roubei lá do Brent User, tá lá embaixo o link, se vocês quiserem depois pegar. Você tem aqui basicamente, eu tinha isso em outro desenho, né? Aqui o desenho já tá mostrando que falhou, né? Você tem um storage, certo? Você tem o switch, claro, você não tá, ninguém tá usando cabo cross aqui, né? Então você tem um switch que tá ligando dois servidores, né? Nó 1, nó 2, e aqui o nó 1 estava ativo, mas aconteceu uma falha. Essa instância aqui, a instância toda, né? Whole instance, passa a ser ativa no nó 2. Não existe uma replicação de dados nesse caso. Os dados não estão sendo levados daqui para cá, como é no mirroring, certo? Eu não tô falando que isso é ruim, isso é bom. Como é no mirroring, que os dados são levados de um lado para o outro, certo? Nesse caso aqui, os dados já estão aqui, no storage, certo? Muito bom. Aí o que acontece? O nó 1 falhou, nó 2 passa a ser o nó ativo. Ele toma posse dos discos que estão no storage e automaticamente faz o crash recovery dos discos, né? Tem transação lá em aberto, sem ele ter que fazer o undo, ele tem que fazer o redo do que quer que tenha que ser feito, e aí ele sobe a nossa instância, ok? E permite que os usuários acessem os bancos de dados. Isso é óbvio, muito mais rápido do que um restore, certo? Mas ainda é necessário, backup ainda é necessário, ok?
Muito bom. Muito bom. O que eu preciso pro FCI, pro Failover Cluster Instance funcionar? Preciso de um AD. Existem métodos para não usar um Active Directory, mas honestamente eu não recomendo, eu não vi vantagem em cima disso. Eu preciso de um storage compartilhado. Perdão. No caso de máquinas virtuais, a gente vai usar o próprio Windows. A máquina que a gente usa de AD do Windows, a gente usa ela como shared storage. Próximo vídeo a gente vai ver isso. Se eu estiver fazendo um cluster de hardware, eu preciso de uma HBA, Host Bus Adapter, que é como se fosse uma placa de rede fresca. É uma placa de rede que conecta a um storage do tipo fibra. A um storage por conexão de fibra para ser mais rápido, certo? Do que uma conexão simples via rede, via LAN. Ok? Hoje em dia a gente tem conexões cabeadas de rede que funcionam tão rápido quanto. O HBA não é mais tão obrigatória nesse aspecto, certo? Mas para sistemas de alto desempenho ou para sistemas bem high-end, elas ainda existem. A fibra ainda domina. Loom nada mais é do que disco. Aquele disco lógico que aparece lá no Windows. A Loom é isso. Logical Unit Number. Ok? É um disco entregue pelo storage, certo? Servidores preferencialmente iguais, né? A gente já viu alguns micos aí de servidores que não eram iguais, enfim. A Microsoft recomenda e a Microsoft vai pedir, vai meio que exigir que eles sejam iguais para poder dar o suporte adequado, ok? E o hardware que seja o hardware redundante nos servidores. Como assim? Tenho só uma placa de rede em cada um dos servidores. Aí queima minha placa de rede e o servidor cai. Pô, velho, teu cluster cai por causa de uma placa de rede. Sério mesmo? Tenha duas placas de rede com timing configurado, né? Tenha de preferência tudo redundante dentro dos servidores. Fonte redundante, ligadas em réguas diferentes. Enfim. Vocês conseguem ver o problema potencial disso? Preço, né? Isso aqui pode ficar muito caro. Isso aqui pode acabar ficando muito caro, né? Infelizmente. Não é infelizmente, mas enfim. Muito bom. Aí é um storage. Um storage da AMC. Aí uma porta dessas aí abertas, né? Um monte de disco, basicamente. Controladora por trás. Aí a gente tem uma storage servindo vários tipos de serviços de banco de dados. Servindo Hyper-V, máquinas virtuais, servindo VMware, servindo SQL Server, servindo Oracle, né? Nem tudo é perfeito. Servindo servidor de e-mail também, Exchange, ok? E como funciona o FCI? Bom, aqui seria uma demonstração, mas a gente não vai fazer demonstração nesse vídeo. A gente vai simplesmente montar esse cara no próximo vídeo, ok? E o Availability Groups, Marcelo? Essa é a cereja do bolo. Olha só. Que bacana. Clássico, tá? Isso aqui é SQL Server 2012 e 2014, basicamente. 2016 também, nesse caso. Olha só. Eu tenho no meu Windows Failover Cluster Instance, certo? No Windows, não no SQL Server. Aí eu tenho eu tenho servidores, né? Eu tenho 3 servidores aqui. 3 servidores, aparentemente, com SQL Server Standalone. Aparentemente não. Olha os SQL Server aqui amarelinho. Standalone. Tá vendo que eles estão separados aqui, né? Vocês estão percebendo isso. Não são instâncias clusterizadas, como eu tinha no FCI. São instâncias standalone, certo? Nota que eu não tenho aqui aquele storage compartilhado, apresentado com discos apresentados para todos esses caras, certo? Posso ter um storage, mas os discos são dedicados para cada um desses servidores, certo? E aí o que eu tenho? Por que você me confundiu, Marcelo? Por que esse cluster tá aí? Lembra no mirroring que a gente tinha um componente para detectar falha, que era o witness? Que era a instância de witness do seu mirror? Vocês lembram disso? Então,
Microsoft aprimorou muito a ideia do mirroring, misturou meio que com log shipping, misturou meio que com FCI. Falou assim, bom, o Windows já tem um componente que detecta falha, que é o cluster. Que é o cluster do Windows, certo? Vamos usar esse cara, vamos usar as DLLs e as APIs deste cara especificamente para detectar falha. E para usar isso para a nossa vantagem. Ué, claro, o SQL Server recebe uma mensagem do cluster do Windows que aconteceu uma falha. O SQL Server, por exemplo, faz o failover, certo? Dos bancos de dados. Como é que vai funcionar isso? O AG, quando você configura grupos de disponibilidade availability groups, certo? Você pode agrupar ou agregar bancos de dados de acordo com o seu negócio, por exemplo. Estes bancos de dados vão ser agrupados e agregados e ter seus dados replicados para outras instâncias que você vai configurar depois, certo? A instância que vai receber o AG primário ou o Availability Group primário, o Availability Group que é read-write, que é leitura e escrita, que é o principal, é chamado de AG primário, certo? É chamado de banco de dados primário ou réplica primária, certo? Todas as outras réplicas que recebem cópias desses bancos de dados são chamadas réplicas secundárias. Nossa, até se eu tiver 3, não é réplica terciária, não, é réplica secundária. Qualquer réplica que está recebendo dados é uma réplica secundária. Ok? E de quais maneiras que essa replicação funciona, Marcelo? Lembra do mirror? Lembra? Síncrono ou assíncrono, certo? Lembra do modo síncrono? Modo de failover automático e manual. Lembra disso também? Muito bom. Só que aqui, se for automático, eu não preciso de um witness, como eu precisava no mirroring. Ele vai usar que componente para mim? Para detectar falha? O cluster do Windows, certo? Suave? Olha só. Beleza, Marcelo, mas eu quero o modo manual. Quero usar o modo manual. Preciso do cluster do Windows? SQL Server até 2016? Sim. É obrigatório. Não tem como fugir disso. É um pré-requisito. SQL Server 2017, 2019, não necessariamente mais. Ok? Mas se você quer uma detecção de falha, você precisa de algum cluster. Por que eu tô falando algum cluster? Porque no Linux, SQL Server 2017 e 2019, você não tem o cluster de Windows. Você está no Linux, né? Então você tem o cluster do Linux, que é o pacemaker. A Microsoft usa o pacemaker para isso, tá? A gente vai ver no último vídeo como que a gente configura isso. Ok? Então, voltando. Eu tenho aqui minha base primária, todos os meus usuários estão lá felizes, executando comandos de update, delete, enfim. E aí eu tenho algumas bases, ou tenho um módulo da minha aplicação que faz só relatório. Eu posso apontar o módulo dessa aplicação aqui. Read only. Então eu tenho uma réplica secundária. Olha que vantagem. Pode ser assíncrono, pode ser síncrono. Lembra do seguinte: síncrono, mesmo data center, vai ter gargalo. Natural. Ok? Quero fazer backup. Preciso fazer aqui? Não, você pode fazer backup aqui. Se você assim quiser. Você pode fazer backup em uma outra réplica read-only, uma outra réplica secundária. Marcelo, quantas réplicas secundárias eu posso ter? O limite definido pela Microsoft são 8, ok? Versão 2012, se não me falha a memória, que é o primeiro que lançou a feature, acho que eram 4, se não me falha a memória, tá? É tanta versão que a gente acaba esquecendo dessas coisas. E se eu não quiser abrir para read-only? Beleza. Deixa essas bases aqui fechadas como um hot standby. Caso essa primeira caia, essa aqui assume e ninguém acessa isso aqui para leitura. Ninguém pode acessar. Tenho dinheiro sobrando. Falando em dinheiro.
Desvantagem disso em relação ao cluster, ao failover cluster instance. Você tem disco aqui, você tem disco aqui, você tem disco aqui. Resumindo, se tua base aqui desse AG tem 1 tera, você precisa de 1 tera aqui e você precisa de 1 tera aqui. Ou seja, tua base ocupa 3 teras, não ocupa um só. Você precisa ter... A réplica é o que o próprio nome diz, é uma réplica. Você precisa desse espaço do outro lado para poder fazer a replicação correta, certo? No caso do FCI, isso não acontecia. Uma base de 1 tera tinha 1 tera. Porque o disco era movido, digamos assim, certo? O disco era movido de um lado para o outro. Não era a base que era movida. Ok? Vantagem em relação ao FCI. Eu não preciso necessariamente ter capacidade ociosa. Lembra que eu falei que eu posso colocar o backup aqui? Posso colocar uma query aqui, de read-only aqui. Então eu começo a expandir, eu começo a deixar a minha aplicação um pouco mais distribuída, digamos assim. Eu começo a fazer um load balance, mais ou menos assim. Dá pra fazer isso, dá pra fazer até roteamento de comandos de leitura, tá? É bem legal isso. Read-only routing. Mas eu começo a não ter tanta capacidade ociosa. Ou seja, esse meu servidor não tá mais esperando a desgraça acontecer. Esse servidor tá atendendo queries, tá atendendo consultas dos meus usuários. É um módulo do aplicativo que serve só para fazer consulta. Mas tá lá atendendo. Tá funcionando para outra coisa diferente, para outro processo diferente desse. Certo? Muito muito bem. Então assim, desvantagem, eu vou acabar precisando de mais dinheiro, né? Pelo menos em termos de storage, você precisa de mais investimento. Só que em termos de capacidade computacional, você não tem tanta capacidade ociosa, certo? Very well, muito bem. Muito bem, muito bem. Não preciso salvar não. Fechou, saiu. Ok. Aí, a época que a Microsoft lançou isso, né? A época que a Microsoft lançou essa feature, a gente tinha aqui alguns desenhos clássicos, né? Que mostravam o primário e um secundário aqui. Esse cara aqui sendo o primário, né? Esse cara aqui sendo o hot standby como secundário. E aí a gente tinha, por exemplo, uma réplica, sei lá, de um lado dos Estados Unidos, na Califórnia, e outra réplica em outro lado. Califórnia, não, Canadá, desculpa. Aí você tem uma outra, aqui tá em Vancouver, aqui tá, por exemplo, em Toronto, sei lá, aqui tá Nova Escócia, aqui tá em Ottawa. Você tem outras réplicas atendendo outras necessidades ou outras partes da aplicação que pode até ser distribuída, certo? Isso era isso que era vendido, isso realmente funciona, tá? Quando você vê a linha assim, aberta desse jeito, você tem a replicação sendo assíncrona. E quando você tem a linha contínua, você tem a replicação sendo síncrona. Ok? Muito bom. Discard. Portão. Ok? Aí a gente chega à conclusão de que o que é o Availability Groups? É uma grande, né, digamos assim, evolução do mirroring junto com o log shipping, combinado com o cluster, tudo funcionando bem. Lindo e maravilhosamente rápido, certo? Não falei de uma outra vantagem óbvia, né? Isso aqui é uma vantagem bem bacana. Lembra que eu havia falado que eventualmente isso aqui poderia ser poderia precisar, digamos assim, né, fazer um failover para cá, certo? Como eu não tenho disco compartilhado, ou seja, como eu não tenho a necessidade deste nó aqui, desse servidor aqui, tomar posse de disco e subir, fazer um crash recovery da base, a base já tá lá em hot standby, o failover de um lado para o outro no AG é sim muito mais rápido do que o failover num cluster, por exemplo. Já vi vários testes, já fiz vários testes de um failover cluster demorando algo em torno de até 3 minutos, porque a gente está falando de crash recovery, certo?
Já vi failovers de bancos muito grandes levando até 3 minutos, coisa absurda. E, assim, o failover dentro de um AG levando segundos, 20 segundos, coisa muito rápida mesmo, ok? Muito bem. Ok, aí são algumas telas de exemplo, né? A gente vai ver todas elas, certo? O que eu preciso, quais são os componentes que eu preciso no Availability Groups, pelo menos até o SQL Server 2016, Failover Clustering no Windows, o Pacemaker no Linux 2017 2019. Vou ter um Listener, que é o ponto único de acesso dos seus clientes. Vou ter discos locais, não preciso mais ter discos compartilhados, apresentados para todos os servidores. Availability Replicas, Database, eu tenho todos esses componentes aí. A gente vai mostrar eles mais pra frente, ok? Provavelmente daqui a 2 vídeos aí tem alguns exemplos, ok? Muito bem, pessoal. Nesse vídeo hoje já ficou um pouco extenso, né? Ficamos por aqui. Próximo vídeo a gente vai falar sobre a infraestrutura que a gente precisa para começar a montar esse nosso ambiente. Vamos falar antes do Failover Cluster Instance, depois a gente vai para o Availability Groups e a gente monta também, no laboratório, a gente monta também o nosso AD, o nosso Active Directory, beleza? Que vai servir para os dois, vai servir tanto para o FCI quanto para o Availability Group. Ok? Abraços, galera, boa semana e bons estudos!